Você já sentiu como se tivesse algo que te sabotasse por dentro? Uma voz ali dizendo que você não prestava, ou um pensamento negativo que surgiu do nada, alguma coisa ruim que veio ao seu coração no momento em que você não estava pensando sobre isso, que não tinha nada acontecendo? A maioria das pessoas diz que isso é o diabo. Mas o que a gente realmente sabe sobre ele? Hoje nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver o que realmente ela fala sobre o diabo, quem ele é e como ele age. Quem é o diabo? O diabo não é como muitas vezes a gente pensa, um ser de desenho animado com chifres, um tridente, pele vermelha, cara feia. O diabo ele é um ser criado por Deus, ele é um anjo que se rebelou contra Deus e se afastou do propósito de Deus para a vida dele. O nome mais comum que aparece para nós é o nome Satanás, que vem da palavra hebraica Satan, que quer dizer adversário ou acusador. E o diabo, Satanás, ele é um ser real, ele existe. E ele tem um objetivo, ele é um ser inteligente. Ele trabalha focado em afastar os seres humanos de Deus, porque ele não consegue afetar a Deus. Vamos abrir em Ezequiel 28 e vamos ver o que a Bíblia fala sobre Satanás. Essa aqui é uma profecia muito interessante, é um padrão profético muito comum na Bíblia, onde a Bíblia começa falando de algum rei, de um personagem da história humana, e daqui a pouco ela faz uma virada. E ela revela algo do mundo espiritual. A gente vê isso acontecendo em Isaías, a gente vê isso também acontecendo em Ezequiel. E essa passagem aqui que está falando sobre o rei de Tiro, nesse momento, a partir do versículo 11, ela vai começar a falar de Satanás, porque ela faz uma comparação entre o personagem rei de Tiro e o ser espiritual, Satanás, e começa a fazer uma comparação. E ela descreve Satanás, onde ele estava antes da queda e como é que era a vida dele e quem ele era. Olha que interessante essa palavra e como ela traz para nós clareza sobre o caráter original no qual Deus criou o diabo. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, e berílio, e ônix, e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Esse texto mostra para nós que Satanás era um querubim da guarda, criado por Deus, que estava num Éden, um Éden diferente do Éden de Adão e Eva, um Éden com uma característica mais mineral, e que ele se encheu de soberba e quis desafiar Deus, quis confrontar Deus, quis se tornar igual e semelhante a Deus. O mesmo pecado que ele fez Adão e Eva cair mais tarde, quando ele propõe para Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois disso, Satanás cai. Mas não cai na terra, ele é expulso da presença de Deus. Ele continua interagindo com Deus, vivendo com Deus, ele aparece lá para Deus, de vez em quando conversa com Deus, mas a gente vê que a relação dele com Deus muda, porque agora ele se afasta do propósito original para o qual Deus o criou, ele começa a se tornar um inimigo de Deus, porque o pecado entrou no coração de Satanás. E ele pode ler a nossa mente? Ele não consegue ler a mente do ser humano. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Só Deus é onisciente, só Deus consegue ler os nossos pensamentos e saber exatamente o que cada um de nós está pensando e sentindo. O que o diabo faz é observar a nossa vida. Ele acompanha padrões, ele sabe do que a gente gosta, ele observa as nossas ações, aquilo que mais facilmente faz a gente pecar, a gente cair, e ele se aproveita desse conhecimento para fazer a gente tropeçar, para colocar na nossa vida obstáculos, aproveitar momentos em que a gente está mais fragilizado para oferecer propostas, tentações, e é dessa forma que ele age com relação aos nossos desejos, pensamentos e pecados. Então, ele tem poder para afetar a nossa vida? Sim, ele tem poder para afetar a nossa vida, mas o diabo está subordinado a Deus. Ele não pode afetar a nossa vida, ele não pode mexer com a nossa vida se Deus assim não o permitir. Tem um texto que é muito interessante, que está para nós lá, que está para nós no livro de Jó, que vai mostrar como essa dinâmica funciona. Jó é um livro extremamente interessante, e essa cena é uma cena extremamente interessante, quando Deus está reunindo os seus anjos para conversar com ele. Volta e meia os anjos se apresentavam diante dele, e junto com os anjos Satanás vem de andar e perambular pela terra, como ele mesmo se apresenta e fala naquele momento. E aí o diálogo vai andando, e aí Satanás vai fazer algumas observações com relação a Jó. Olha só que interessante o que o capítulo 1, versículo 8 de Jó vai dizer para nós sobre isso. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí Satanás responde: será que Jó não tem razão para temer a Deus?
Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca à volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo o tens abençoado, tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então esse texto é legal porque ele mostra para nós que Deus nos guarda. Deus nos protege, Deus ele bota uma cerca em volta daqueles que o amam, daqueles que são justos, daqueles que são íntegros, que vivem uma vida plena com Deus, que se comprometem em caminhar com Jesus e se comprometer com Ele, e que o Satanás, o diabo, ele fica limitado em suas ações com relação às pessoas que temem a Deus. Então, Deus também é Deus do diabo. O diabo está subordinado a Deus e ele só faz as coisas porque Deus permite ou até onde Deus permite. Então, como evitá-lo? A Bíblia não diz pra gente ignorar completamente o diabo. Ela também não diz pra gente viver obcecado nele, preocupado com as ações, com o que ele faz e se ele está agindo ou não na nossa vida. A Bíblia, ela age de forma direta e simples com relação a isso. Vamos ver o que Tiago escreve para nós quando ele fala sobre resistir ao diabo. Olha só que interessante aqui, ó. Capítulo 4, versículo 7 de Tiago vai dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, quando nós optamos por submeter a nossa vida a Deus, em primeiro lugar, a primeira coisa para a gente vencer o diabo, para fazer o diabo fugir da gente, não é ficar ali enfrentando ele, né? Eu vou brigar aqui com o diabo, eu vou enfrentar o diabo, essa tentação que o diabo colocou para mim, eu vou passar por ela de forma, né, que eu vou vencer essa tentação. Não é assim que funciona. O primeiro passo para a gente vencer o diabo é nós submetermos a nossa vida a Deus, submetermos os nossos caminhos a Deus. O que Deus pede de mim hoje? Se propor a cumprir e fazer isso de todo o coração. Depois que nós nos submetemos a Deus, o segundo passo que vem é resistir ao diabo. Nós podemos resistir ao diabo. Deus, ele dá para nós a capacidade de resistir ao diabo e às tentações que ele propõe para nós. E aí sim, ele fugirá de nós. Você não precisa ter medo do diabo, mas você precisa levar isso a sério. Existe sim uma batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Mas a melhor forma, o melhor escudo, a melhor forma da gente se defender das setas inflamadas do maligno é nos conectando profundamente com Deus. Se esse assunto te gerou alguma dúvida, talvez alguma curiosidade ou até mesmo um certo desconforto com relação ao tema abordado, a gente está à disposição para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Você pode comentar aí no vídeo, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai estar respondendo as suas dúvidas e o que você quiser saber a mais sobre esse assunto. E se você é da região de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, se é aqui da região metropolitana de Porto Alegre, os nossos cultos são todos os domingos, às 18 horas e às 19h30, aqui na Avenida Imperatriz 2262. Esperamos por você aqui na nossa igreja.